Mais um artesanato, dessa vez usando material reciclado, né? Usando essas caixas de papelão. A cliente já trouxe 3 caixas desse modelo. Já trouxe assim prontinho, né? E essas caixas que ela trouxe, ela tem essa abertura que aí por dentro eu já reforcei ela, né? Então por isso que já tá fechado aqui. E por fora fica um certo relevo. Então aqui vocês podem usar cartolina, fita, essa própria fita que já vem nessa caixa aqui, ó. Não sei o nome dessa fita. Pode ser também papel cartão. Só que no caso eu não tenho dessa fita, eu vou usar esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui quando a gente vai fazer aquele papelão microandulado, né, para fazer as cestinhas, o caixas para organizadora, né? Então quando eu molho o papelão, que eu vou arrancar essa primeira camada, né? Então eu procuro arrancar bem direitinho, que é para reutilizar nas próprias cestinhas, né, para dar acabamento, esconder assim as propagandas, né? E para qualquer outra ocasião. Nesse caso, eu já colei aqui um lado, porque ela vem, ó, já colei aqui, eu usei a cola branca mesmo, porque eu achei melhor fechar essa abertura para não ficar com relevo, porque possa ser que quando eu passar o EVA, colar o EVA, fique mostrando, né? Fica assim, percebendo, né? Então, eu achei melhor colar. Então, nas duas caixas, que vai ser a caixa mágica, eu vou fazer esse processo. Já reforcei por dentro. A que vai ser o dado, eu deixei ela bem reforçada por dentro, né? Deixei ela bem firme, resistente, né? Porque com certeza vai ficar jogando, então tem que ser uma caixa com uma boa estrutura. Mas foi essa mesma caixa, só que eu reforcei bem. E aqui nessa parte dessa abertura aqui, ó, eu já colei, mas eu vou usar essa tampa aqui, ó. Pode ser um CD, mas eu vou usar essa tampa para fazer a abertura. Então, eu vou centralizar, riscar e fazer a abertura. Isso antes de encapar. Como eu mostrei, né, eu ia usar a tampa, e aí eu centralizei, risquei, peguei o estilete, fui pontilhando todinha a risca que eu fiz, para depois eu, né, enterrar o estilete e recortar, porque primeiro eu faço o pontilhado, para não ficar o papelão com picotes, apesar que isso aqui vai ficar escondido, não vai ver, né, não vai dar para ver, mas eu gosto de fazer do meu jeito, né, com bom acabamento, por mais que não veja, mas aqui tá bem, ó, tá bem acabadinho. E para dar o acabamento aqui, vocês podem usar a fita crepe, porém eu não gosto muito porque ela fica desapregando, né, com 2, 3 dias, pelo menos a minha fica soltando, né, a ponta. Então, aqui por cima, dava para usar e eu passava um pouquinho de cola. Mas para ficar passando cola pela parte de dentro, então eu achei melhor usar a cola branca, né? Porque eu amo usar a cola branca em papelão, porque ela deixa o papelão mais firme, mais resistente. Então, eu peguei a cola branca, passei em toda a volta, né? Espalhei assim com o dedo. E também passei um pouquinho assim por cima e também aqui por baixo. Mas isso é opcional, gente. Isso é coisa minha, porque eu gosto que fique com bom acabamento. Mesmo que não vai que não vai dar pra ver, né? Não vai mostrar, mas mesmo assim é minha consciência, né? Que eu fiz direitinho. Então, já também tampei aquelas aberturas, ó, com coisa que eu falei, ó. Que são 2 lados, ó. E passei aqui no fundo também, que é a parte que as abas se encontram e fica uma aberturinha aqui. Então, eu passei a fita crepe. E aí, eu passei cola aqui nas pontas, porque, como eu falei, ela fica soltando, ela fica desapregando, né? Então, eu sempre colo, aí nas pontas eu passo cola, né? Pra poder não ficar soltando. E agora, gente, é só encapar e fazer. Aqui vai ter a decoração, porque aqui vai ser a caixa mágica, né? Então, vou encapar. Creio eu que vou encapar colorido, né? Cada lado de uma cor de EVA. E fazer a decoração, que a decoração é o mais demorado. Já encapei aqui minha caixa nas laterais, também aqui no fundo. Aqui no fundo eu usei o EVA toalhado para dar impressão de graminha. Apesar que vai ficar a caixa sempre assim, né? Mas quando a pessoa levantar, vai ter essa impressão. Aqui eu ia encapar um lado de cada cor, mas eu resolvi encapar somente com uma cor, porém com 2 tonalidades de roxo. Esse mais escuro, lado oposto escuro. E esse mais claro, lado oposto claro. Aí aqui, gente, falta fazer os acabamentos, ó. Apesar que se
não quiser fazer, nem precisa, né? Eu faço porque fica mais bonito. Mas a forma que eu trabalho, gente, fica assim as peças sem precisar de muito acabamento. Mas cada um tem um jeito de trabalhar. Da forma que eu trabalho, é bem mais devagar. Porque assim, eu coloco a caixa em cima do EVA, aí eu risco aquela parte, recorto, colo. Pego o outro lado, coloco no EVA, recorto, risco, recorto e colo. Mas se eu quisesse rápido, eu já colava o EVA aqui e já saía recortando. Porém, às vezes fica, por mais que eu corte devagar, com jeito, sempre sai um picote aqui e acolá. Então, eu prefiro fazer logo da forma que é devagar, mas é a forma é a minha maneira de trabalhar, né? Já sair toda certinha, né? Então, para fazer o acabamento, eu vou usar o viés, porque também eu acho mais bonito. Mas pode ser o próprio EVA, o estampado, o EVA com glitter. Mas eu gosto mais do viés. A parte de cima já tá adiantada, eu vou mostrar. Aqui dentro eu também fiz acabamento, apesar que isso aqui vai ficar fechado, né? Mas se a pessoa tiver a curiosidade de olhar aqui dentro, vai estar com acabamento. Porque assim, aqui fica a junção das abas, aí ela ficou com essa brechinha aqui, porque essa era o modelo da caixa, né? Já mesmo já sendo ela pronta, ela ficava com essa abertura. Olha aqui, eu coloquei um pedacinho de papelão, olha. Aqui também, para assim, para não correr o risco de quando eu colar o EVA aqui por cima, ficar mostrando uma imperfeição, né? Então, eu preferi fechar aqui, colocar o papelão. E aqui eu usei, né, aquela camada que eu retiro para fazer o microondulado, né? Eu já falei que eu sempre tiro com cuidado quando eu vou fazer os microondulados, o papelão, né? Para poder utilizar ele, reutilizar, né? De outras formas, para fazer os acabamentos das cestinhas e para qualquer ocasião. E no caso aqui já serviu para fazer o acabamento aqui do fundo. E agora eu vou mostrar aqui essa parte de cima como eu fiz, né? Que eu já expliquei que eu coloco a caixa no EVA, risco, né, recorto e colo. E assim não foi diferente com essa parte aqui de cima. Eu tô usando o EVA estampado, eu até pensei em usar o EVA de poá, que eu tenho até o roxo também, né? Como aqui eu fiz a caixa toda de roxa, eu pensei em usar o roxo também. Só que aí eu tinha esses de bichinhos, e assim, é um azulzinho assim, bem... um azulzinho bonito, não é azul forte, não é azul... um azulzinho claro. Então, eu achei melhor usar esse aqui. Então, né, posicionei a caixa no EVA, risquei, recortei. Aí, quando eu recortei, eu posicionei aqui do lado que... porque assim, essas caixas já prontas, ela tem imperfeições, né? Tem um lado que fica meio amassado, tem, enfim. Então, por isso que eu procuro, né, riscar de acordo com a caixa. Então, depois que eu risquei, marquei... tem até a setinha aqui, risquei a setinha e risquei também na caixa, para ficar marcado o lado correto do EVA, né? E aí, posicionei aqui, né? Fui apertando assim, né? Para marcar essa abertura aqui. E aí, quando eu fui apertando em volta aqui do EVA todinho, que ficou marcadinho, eu só fui recortar o círculo. E aí, peguei um pedaço de EVA, um retângulo, né, de EVA preto, já colei aqui e fiz essa abertura. Porém, esse meu EVA preto, ele é muito fino, então eu fiz outro círculo para colar aqui por cima. Porque dessa forma aqui também eu não achei muito, apesar que vai ter o acabamento aqui, né, ó. Mas eu não gostei muito, gente. Eu gostei mais com a parte preta aqui por cima. Dá um relevozinho, tá? Mas vai ter acabamento. Eu sou mais ficar com um relevozinho do que ficar assim. Mas é opcional, né, gente? E aqui eu só vou usar os dois. Você pode fazer dessa forma ou somente dessa. Eu vou usar os dois porque, como eu falei, meu EVA tá muito fino. É muito fino esse EVA preto. Aí, quando colocar os dois, né? Porque aqui você vai ficar enfiando a mão. Aí, se for fraquinho... Como ele é fraquinho, então corre o risco de danificar, né? Rápido. Então, para ter durabilidade, eu vou usar 2 camadas de EVA. Como eu já tinha feito essa por dentro, né? Aqui por baixo. Então, eu vou usar essa aqui por cima. Eu vou colar agora na caixa. Ficou assim, ó. Tá tudo coladinho agora.
E se o meu EVA fosse do grosso, aqui já estava pronto. Eu só ia fazer a decoração, que serve de acabamento e decoração. Mas como o meu EVA é fino, né, como eu falei antes, então eu vou usar outro círculo. A abertura da minha caixa, né, eu falei que fiz com essa tampa. Então, peguei um círculo maior que essa tampa, risquei, ó, risquei que foi esse aqui. Feito isso, eu peguei essa tampa, que foi o molde, né? Centralizei aqui, aí eu risquei para poder não fazer esses picotes até o final. Só fiz na marca que eu fiz de acordo com a tampa. E agora eu passo cola nessa mesma marca, nessa abinha, né, que eu deixei, e vou colar aqui na minha caixa. Que aí vai ficar mais firme essa abertura aqui. Colei o outro círculo. Ficou bem mais firme agora, gente. E agora vamos fazer a parte da decoração, que eu não sei ainda o que eu vou, se eu vou usar florzinhas de EVA ou se eu vou usar aviamento, né? Porque eu tenho alguns aqui que todos eles ficam lindos. Aí pode ser o passamanaria, o cordão de São Francisco, gente, é lindo esse aqui, fica lindo com esse aqui. E tem também, ó, 2 tipos de fita pompom. Tô pensando em usar essa ou a florzinha de EVA, porque eu tenho o cortador, né, de florzinha, aí eu corto várias florzinhas, aqueço no ferro, porque eu não quero que fique chapada, e aí eu vou preencher aqui, né, fazer esse círculo todinho, seja com a florzinha ou seja com a fita pompom. Então, eu vou decidir, vou fazer esse acabamento e também, gente, já vou fazer o acabamento aqui do viés. Então, gente, resolvi, né, colar a fita pompom. Depois daquelas opções que eu citei anteriormente, né, do acabamento aqui, poderia ser também a meia pérola, né? Só que eu só tenho essa pequenininha aqui de 6 milímetros. Agora, se eu tivesse a maior de 6 ou de 8, eu teria usado. Também tem a opção de usar a rosinha de EVA, aquelas que a gente já compra pronta, né? Só que a minha tava pouca, não dava. E também tem a opção da florzinha rococó, né? Que a gente também compra, querendo fazer faz, mas como elas são tão pequenininhas, eu já compro pronta, né? Só que aí, depois de testar e ficar com dúvida, eu resolvi, então, colar a fita pompom e colei essas meia pérola para dar acabamento, porque essas fitas pompom é defeito de fábrica mesmo. Ela vem assim, tem partes dela que vem faltando um pedacinho aqui no final, ó. É tanto que eu colei a meia pérola bem aqui no finalzinho, ó, para poder esconder uma imperfeição que vem nela, mas é de fábrica mesmo. E aí já também colei o viés, né, em toda a volta. Aqui na parte de baixo eu não colei, nem pretendo, porque eu vou usar a graminha como acabamento, e então eu acho um desperdício de material, né, a não ser que eu fizesse o acabamento com viés e colasse a graminha acima do viés, mas aí eu não acho muito bonito. É bonito, mas eu não acho tanto. Então, eu vou usar mesmo a graminha aqui para dar, já colo bem rentezinha aqui, né? Então, já dá o acabamento das emendas do EVA aqui. E já também iniciei aqui, ó, a cantoneira, né? Esse molde eu peguei no Pinterest, ó, é dessa forma. Aí eu já passei para o EVA, eu escolhi o vermelho para combinar aqui com o viés. E vou fazer aqui no restante, né, da caixa. E partir para os apliques. Os apliques é mais demorado porque tem aquela parte de sombreamento, são peças pequenas. E como é assim, gente, como é uma caixa mágica, eu vou colar apliques que tem a ver com magia, unicórnio, palhaço, né, que faz mágica, né, tem palhaços, e negócio de fada. Então, esses apliques assim que eu escolhi, né, para decorar essa caixa. Então, aqui eu vou só terminar de colar as cantoneiras e vou partir para os apliques, né? Então, já quando eu trouxer ela agora, eu já trago, creio que já com os apliques colados. E as cantoneiras também, né? Acho que eu acho que eu vou trazer ela já pronta. Antes de colar os apliques, vim mostrar, né, que eu já colei as cantoneiras, ficou assim na parte de baixo, também aqui na parte de cima. Como eu falei antes, vocês podem usar o viés em toda a volta da caixa e colar a graminha acima do viés. Como eu tenho 2 caixas, né, caixa mágica para fazer, a outra possa ser que eu use o viés e a grama eu colo acima. Eu só não colei aqui na parte de cima porque eu vou colocar os apliques
aqui por dentro da graminha. Essa minha caixa, ela tem 20 de altura por 20,5 assim de largura, né? Então, ela não é uma caixa grande, portanto, os apliques eu fiz a metade, né? Não fiz com as pernas, porque teve uns que eu ainda na hora de imprimir, eu tive que diminuir bastante, reduzir a imagem, né? Os moldes, para poder ficar compatível com a caixa. Aqui, gente, para a cola que eu não falei, né? Que às vezes alguém me pergunta. A cola que eu uso para EVA e papelão, eu uso cola de isopor. Possa ser que alguém ignore, né? Mas ela cola super bem. É tanto que para fazer uma reforma, se eu for desmanchar isso aqui para reformar, dá maior trabalhão. Então, o EVA no papelão, super certo. Para colar os aviamentos, eu uso a cola de silicone, já que eu não sou fã da cola quente, né? Então, uso cola de silicone. E para colar os EVA no EVA, eu uso a cola de isopor e alguns pontos específicos a cola instantânea. Então, eu uso 3 tipos de cola. Aliás, 4, né? Porque tem a cola branca que eu uso para fazer o reforço da caixa, né? Então, essas são as colas que eu uso. Cola branca escolar mesmo. Pode ser a de artesanato, para artesanato, mas para colar papelão assim, a cola branca escolar dá super certo também. Então, agora eu vou mostrar os apliques. Então, aqui tá o primeiro aplique, é da fadinha. Como é uma caixa mágica, eu procurei apliques que tivesse a ver com magia. Então, essa fadinha aqui, ela está pela metade, aqui tá faltando as pernas. E todos os moldes, gente, eu peguei lá no Pinterest. E aí, aqui, eu imprimi na folha A4, no tamanho real do molde que eu achei lá. Porém, eu imprimi 2 vezes. Imprimi o tamanho real e diminuí e imprimi novamente. Só que aí ficou uns apliques bem pequenininho. E aí, como eu tô com pressa, esses apliques muito pequenos, é mais trabalhoso, né? Pra recortar, porque é tudo manual, né? Eu não tenho uma máquina de corte. Tenho muita vontade de comprar por questão das letras, né? Porque a letra que eu vou usar, se ela fosse um pouco menor, seria melhor. Porém, dá muito trabalho, eu resolvi usar uma que eu já tenho aqui. E aí não dá nem para fazer assim do lado da caixa, não vai dar para fazer muito enfeite e vai ficar só as letras mesmo, por conta que ela ocupa já o espaço da lateral da caixa, né? Porque a caixa, como eu falei antes, é pequena. Então, aqui, gente, depois que eu montei, eu usei EVA com glitter, fiz o sombreamento, as marcações, usei essa florzinha aqui, que o molde lá tem uma florzinha, né? Aí é de EVA, mas como eu gosto de comprar esses aviamentos para fazer acabamento, né? Então, eu prefiro usar isso aqui, né? Então, eu usei essa florzinha aqui de gripi e usei essa florzinha rococó, a rosinha, né? Aí, aqui, depois que montei tudo, fiz o acabamento por trás. Mais um aplique, esse aqui é o da palhacinha. Eu queria de palhaço, mas aí eu não encontrei. Encontrei vários moldes de palhaço, mas que para o meu gosto era moldes que fica feio. Assim, a peça não é do meu agrado. E aí eu pesquisei também do tema circo, que é uns moldes bonitos, que é uns aplique bonito ao meu gosto, mas aí não encontrei. Eu acredito que só tem para vender. E como eu não compro molde, né? Então tive que pesquisar mais. Aí eu achei esse da palhacinha, esse aqui eu gostei, né? Aprovei esse molde aqui. E ele é um molde grande, ele é em 2 folhas, na hora de você imprimir, ele é uma parte numa folha e a outra parte na outra folha, né? São 2 folhas. Aí, pelo aquele aplicativo da Epson, tem como você colocar, né? Imprimir as 2 ou 4, né? Folhas assim. Eu coloquei as 2 folhas e ainda dei uma diminuída, né? Porque ele tem como você ampliar e diminuir. Então, mesmo colocando as 2 folhas em apenas uma, na hora de imprimir, ainda dei uma diminuída, né? E mesmo assim, ainda não deu para colocar as perninhas. Por isso que eu deixei aquela graminha sem ser colada na parte de cima, para colocar essas partes assim dentro da graminha, para dar a impressão que eles estão sentados. Enfim, para não ficar a impressão mesmo de ver que o molde tá faltando as pernas, né? Então, por isso eu deixei a graminha sem colar. E aqui, ó, fiz as marcações do cabelo, né? Depois fiz o sombreamento, passei aqui uma tintazinha, né? Para dar uma iluminada na peça, os pontinhos de luz. Aqui usei coisa de maquiagem, né? Enfim, aqui tá
mais um aplique pronto. Sim, gente, aqui também no molde tem o lacinho de EVA, né? Só que aí eu já compro esses aviamentos para fazer os acabamentos da minha peça, né? Porque é um trabalho a menos e eu acho mais bonito, né? Então eu compro essas pecinhas para esses aviamentos para fazer acabamento das minhas peças. Vamos para o próximo aplique. Mais um aplique, terceiro e último. Um lado da caixa vai ficar para colar a palavra caixa mágica, né? Então, 3 lados, 3 apliques. Esse aqui eu peguei também lá no Pinterest, né? Todos os meus moldes são lá. Então, esse aqui na hora de imprimir, eu dei uma diminuídazinha para diminuir o tamanho dele, porque assim, eu já tinha impresso outro molde, ó. E aí esse aqui ficou maior que a caixa. Claro que não foi muita coisa, dá sim para usar, é tanto que talvez eu use na outra caixa. Mas aí eu quis fazer esse outro, imprimir esse outro, né? E gostei também, é bem parecido, né? Na verdade só muda a posição, né? Que ele tá, mas é... E assim, esse molde aqui, ele não... Essa peça aqui, ó, não é solta, ela é uma peça única. Já esse aqui tem essa peça aqui que é solta e essa peça aqui que é solta, né? Então a diferença aí é esse. Então depois que eu montei todo aqui as peças, porque são várias, então eu fiz acabamento aqui atrás, porque assim, gente, fica muito feio com um monte de peça colada. Então atrás fica, apesar que vai ser colado na caixa, né, não vai ver nada. Mas mesmo assim eu achei mais bonito, porque fica assim, eu corto com essa bordinha, né, deixando essa bordinha. Então eu acho que é um charme a mais na peça, então por isso que às vezes eu gosto de fazer esse acabamento. E aqui, gente, ó, esse aqui eu já fiz com EVA branco, né? Esse aqui eu fiz com o preto, com o branco. E esse molde aqui, que assim, ou eu vou usar esse na caixa, ou vou usar esse aqui que eu já tinha feito primeiro, né? Que eu achei um pouquinho grande, passando da caixa, mas não tem problema. Agora, esse aqui também fica muito bonito se fizer todo ele no EVA comum. E aí vai fazendo as marcações necessárias aqui da crina, né, do unicórnio, fazendo as marcações e sombreando, dando uma leve pintura com o giz pastel, com o próprio giz pastel oleoso, com cores diferentes, para ficar colorido assim, né, para ficar bonito, né, ó, colorido. Igual, ó, eu fiz na saia aqui da palhacinho, ó. Essa saia aqui é o EVA branco, aí eu, além de eu sombrear, eu fui só fazendo assim uns... Deixando só um pouquinho branco assim, ó, fazendo uma pintura aleatória, né, sem nenhuma perfeição. Então, a mesma coisa faz aqui na crina tanto no rabo, como aqui na crina, né, com EVA comum. Só que aí, como ia tomar muito meu tempo, eu fiz todo com EVA com glitter, até porque assim, o molde e a peça que eu vi para montar, ela é feita com EVA assim mesmo, ela é dessa forma. Mas eu achei bonito também. Gente, e os olhinhos, né? Como sempre, todos os olhinhos das minhas peças eu faço a impressão, né? Esse aqui tá na folha fotográfica, eu já tinha aqui impresso. Eu passei só o plástico adesivo, né? Transparente, pra... Não é nem por causa do brilho que já é brilhoso, né? O papel foto, mas é porque... Pra não perder o colorido do olho. Já nessa daqui, na folha A4, né? Mas aí eu coloquei o o plástico adesivo transparente para dar brilho. Porque na folha A4 não vai perder o colorido do olho. Mas fica sem brilho, sem vida, né? Então é por isso que eu uso. Então o plástico adesivo transparente ou a fita transparente, né? Aquela fita larga, eu tenho que usar. Que ou para proteger o colorido do olho ou para dar brilho no olho, né? Então eu agora, gente, só vou passar cola nas minhas peças, né? Todas elas eu fiz acabamento. E só não esse aqui ainda porque, como eu não vou usar agora, eu vou logo terminar essa caixa para depois montar a outra, né? E aí, se eu me decidir, se eu resolver usar esse aqui, aí eu faço o acabamento aqui atrás. E agora, gente, eu vou colar esses apliques, já tá pronto na minha caixa. E já trago a minha caixa já com tudo colado. Finalizado aqui a caixa mágica. Colei aqui o unicórnio, colei ele tortinho, né, para não passar quase nada, ó, ficou só essa pontinha aqui, mas é quase nada. E aí fiz essa nuvenzinha e essas estrelinhas, né, é o cortador, né, porque são bem pequenininhas, não tem um cortador, também desse bloquinho de neve. E então aqui tá o lado do unicórnio, né, não coloquei florzinha, né,
Eu só coloquei florzinha em um lado. Aqui também coloquei essas estrelinhas, borboleta, também tem esse furador que é bem pequenininho, essa borboleta. Também não coloquei florzinha, ó, eu coloquei aqui por dentro da grama, né, eu colei a saia dela, né. Aí aqui ficou assim, só aqui na frente, né, que eu coloquei florzinha, caixa mágica. Eu até tinha feito um aplique de um chapéu, né, como se tivesse saindo a palavra de dentro, só que aí, como eu falei, minha caixa é muito pequena e eu imprimi o molde, ficou pequeno, porém não dava certo para aqui não, né? Então essa ideia ficou para ou uma caixa maior. Aí eu coloquei essas estrelinhas, coloquei um pouco de tinta assim, né, para dar uma clareada aqui na peça. E aqui, o lado da fadinha, eu também não coloquei flores, né? Somente essa estrelinha pequenininha, porque ela já tomou, né, quase a parte toda, então não ficou muito espaço. E assim, gente, mais um trabalhinho finalizado. Lembrando que a outra caixa vai ser do mesmo jeito, né? Só a única coisa que eu acho que eu vou fazer de diferente é mudar talvez esse aplique, que eu vou colocar outra fada, pretendo. E também a cor do viés e talvez eu faça colorida, né? Um lado de cada cor. É só isso diferente, mas o processo foi o mesmo. Eu reforcei ela toda por dentro, né? Fiz tudo que eu fiz nessa, eu já fiz na outra. Só falta mesmo encapar e colar, fazer os apliques e colar. A outra eu já vou mostrar pronta.